Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Tem um convite aqui da igreja de Álvares Machado. É o primeiro congresso dos jovens Geração Eleita 2019, do dia 31 de agosto e dia 1 de setembro, às 19h30, lá na igreja de Álvares Machado, Avenida das Américas 999. Haverá esse congresso dos jovens. Os irmãos estão convidados para participar, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2. Um texto maravilhoso. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 5. Do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Amém. Texto forte, profundo e maravilhoso. Nós vamos orar. Quero orar agradecendo ao Senhor pelo filho do João, da Bruna, que nasceu, né? Um meninão forte, Emanuel, né? Bruna já mandou aí no WhatsApp da igreja a foto dele, lindo. Graças a Deus, puxou para a Bruna, que bênção, aleluia. Muito bom, vamos agradecer a Deus e orar pela vida do casal. Brincadeira, o casal é uma bênção. Vamos orar também pela vida do Mateus. Mateus já teve alta lá em São Paulo, já veio para Prudente, que é neto do irmão Marcos, da Cleide, e foi bem a cirurgia, está tudo bem, graças a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por esta criança que já retornou ao lar aqui, pela vida do Marcos, da Cleide, que não puderam estar conosco hoje, mas vamos orar pela vida deles em agradecimento também, em nome de Jesus. E oramos pelos demais irmãos também que não puderam estar conosco esta noite. Fecha os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Graças pela tua presença maravilhosa. Graças pelo poder do teu Espírito Santo. Graças, ó Deus, por estarmos juntos neste lugar esta noite. Graças, ó Deus, pela bênção do Senhor sobre nós, cada dia, cada noite, cada minuto, cada segundo da nossa vida. Fortalece o coração da tua igreja, Pai, para entendermos mais a tua palavra, aprendermos mais da tua palavra esta noite. Queremos te louvar, Senhor, pelo parto tão abençoado que a Bruna teve, pelo filho que nasceu a ela e o João. Graças te damos, ó Deus, pela saúde desta criança, porque essa criança veio com vida, veio para abençoar o casal. Ó Deus, fortalece aquela família, seja com eles. Senhor, graças te damos também pela vida do Mateus, que teve uma cirurgia abençoada, tudo correu bem, tudo deu certo, ele está de volta a Prudente,
abençoe sua família, abençoe o Marcos, a Cleide, a todos, ó Pai. Senhor Deus amado, graças te damos, Senhor, por todos os irmãos que aqui estão presentes. O Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, nos trouxe neste lugar esta noite. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite, aqueles que estão de viagem, aqueles que estão enfermos, que não puderam estar conosco esta noite. Guarde, abençoe a vida de cada um, que tudo seja para a glória do Senhor. Dá-nos discernimento, entendimento, compreensão da tua palavra esta noite. Ao pregarmos a tua palavra, que seja a voz do teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Perdoa todos os nossos pecados, todos os pensamentos maus, todas as atitudes, todas as palavras ditas erradas, tudo aquilo que fizemos, pensamos ou falamos que não agradou o Senhor. Purifica de todo o mal pelo sangue de Cristo Jesus. Abençoa-nos esta noite. Queremos aprender da tua palavra para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre a necessidade de voltar ao primeiro amor. Irmãos, eu creio que é sempre tempo de observarmos como está a nossa vida espiritual. E nessa observação nós temos que fazer um check-up da vida espiritual de tempo em tempo. E nessa observação, nesse check-up, nós precisamos decidir se há necessidade de corrigirmos algo na nossa vida espiritual, algo que está equivocado, que de repente se desequilibrou, que de repente saiu do nível, do prumo. Ou corrigimos, ou se percebemos que está tudo bem com a nossa vida espiritual, continuemos caminhando firmes naquilo que já está certo. É uma mensagem um tanto complicada, porque é muito difícil a gente admitir. Nós, em geral, eu digo isso, não particular aqui para nenhum irmão, mas em geral, no ser humano, nós temos dificuldade de admitir que alguma coisa não está bem com a gente. Até mesmo como quando temos que ir ao médico, salvo algumas exceções, a maioria das pessoas tem dificuldade de ir no médico, porque ela não quer admitir que tem alguma coisa errada com ela. A gente sempre pensa, não, estou sentindo essa dor faz tempo, 1 mês já, estou com esse sintoma, mas não vai passar, não é nada isso aqui. A gente tem dificuldade de assumir, em via de regra, que alguma coisa está errado com a gente. Isso falando de elementos físicos, que são palpáveis. Agora, quando se trata de elementos psíquicos, é mais complicado ainda assumir que alguma coisa está errada. Via de regra, a gente às vezes precisa de algum medicamento para atuar no cérebro, mas a gente tem dificuldade de assumir que está com a depressão, que está com alguma coisa desse tipo. E quando se fala do nível espiritual, aí é mais difícil ainda. É mais complicado, porque se tem alguma coisa que talvez é uma humilhação para o cristão, é ele admitir que tem alguma coisa espiritual errada com ele. Então, é uma mensagem que não é para ninguém em particular, mas é para todo mundo, inclusive para mim. A igreja de Éfeso era uma igreja que já nos seus primórdios, já logo no começo, ela tinha muita coisa boa. Mas se você prestou atenção no texto, parece que a igreja de Éfeso, e nós estamos falando aqui, porque se o livro de Apocalipse é escrito mais ou menos no ano 85 a 95 depois de Cristo,
Então, cerca de 40 ou 50 anos depois da morte de Jesus e da descida do Espírito Santo, a igreja de Éfeso já estava com um problema de esfriamento espiritual. Interessante isso. Porque o texto diz e faz alguns elogios à igreja de Éfeso, mas ao mesmo tempo o texto diz que eles tinham caído da sua posição espiritual e eles tinham perdido o primeiro amor. E aí o Senhor vem para corrigir a igreja de Éfeso, dizendo que eles tinham que mudar. Não era uma optativa, não era uma opção mudar, era uma necessidade mudar. E se eles não mudassem, a situação ia piorar, porque Deus ia remover o candelabro, como se tirasse a iluminação do Espírito, a ação de Deus daquela igreja. Nós estamos falando de uma igreja do século I, nós estamos no século 21. Passaram-se 20 séculos. Eu começo a imaginar como está a igreja hoje. No caso de Éfeso aqui há uma acusação. Eles perderam o primeiro amor e precisavam voltar, precisavam retornar à posição da qual um dia eles tinham caído. E eu comecei a pensar hoje quais são os sintomas de uma igreja que caiu do primeiro amor. E aqui esses sintomas eu quero passar para os irmãos, para que cada um de nós possa fazer uma autoanálise em nós mesmos e perceber se aquilo que aconteceu com a igreja de Éfeso no primeiro século, de alguma forma, talvez possa estar acontecendo com algum de nós aqui no século 21. Então, o texto aqui, e é interessante isso, eu achei uma das coisas mais estupendas, é que o texto, ele não fala o que foi que aconteceu. O texto faz uma série de elogios à igreja de Éfeso. Vocês suportaram, têm suportado, sofrido pelo meu nome. E de repente diz: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês deixaram, caíram no primeiro amor. Deixaram. E vocês precisam retornar ao primeiro amor. Agora, é interessante que ele não diz o que é isso. O que significou cair do primeiro amor? O que aconteceu com eles? Entrou alguma heresia? Os irmãos pararam de se reunir? O que aconteceu que eles caíram do... Ele não fala. E ele nem fala o que é que eles precisariam fazer para voltar. Ele só diz: volte a praticar aquelas práticas que vocês tinham. Mas quais práticas? Nós não sabemos. E não tem como saber, a não ser que o Espírito nos revele. Mas lendo a palavra, não tem como saber quais práticas são aquelas que eles faziam anteriormente e que pararam de fazer. E aí, quando eu me deparo com um texto desse, eu fico intrigado. Mas ao mesmo tempo vem um consolo no meu coração. Porque eu acredito... Está muito alto o som aí para vocês aí? Aqui para mim está um pouco baixo, então eu estou falando mais alto. Eu acredito que isto é proposital. Eu acredito que ele não fala quais são as práticas, e ele não fala o que é cair do primeiro amor, e ele não fala o que eles teriam que fazer para retornar ao primeiro amor, porque é uma questão proposital.
O fato de não falar é proposital. Por quê? Porque eu acredito que o primeiro amor é relativo a cada época, a cada igreja, a cada pessoa e a cada experiência em particular. Então, o que significou cair do primeiro amor para a igreja primitiva pode ser completamente diferente do que significa cair do primeiro amor hoje para nós. E por isso ele deixa no ar, para que eu e você possamos pensar se nós estamos no processo de cair do primeiro amor, se já caímos do primeiro amor ou se ainda não caímos. E eu comecei a pensar o que seria o primeiro amor em nossos dias. Talvez o primeiro amor seja, e na minha ótica é, o desejo ardente pelas coisas relacionadas com o Senhor ou ao Senhor. Isso me parece ser o primeiro amor, um desejo ardente no coração da pessoa com relação às coisas do Senhor. Isso me parece ser o primeiro amor. Quando a pessoa tem aquele desejo pelas coisas de Deus, e de repente ela deixa de desejar as coisas de Deus, ele perdeu o primeiro amor. O primeiro amor é o interesse pelas coisas de Deus, é o interesse pelas coisas relativas ao Senhor. Me parece que o primeiro amor são as práticas de uma vida dedicada ao Senhor, sabe? As práticas cristãs de uma vida que é dedicada ao Senhor, que se dedica a Deus, que faz as coisas pensando no Senhor. Práticas saudáveis da vida cristã. Talvez o primeiro amor sejam as buscas sinceras e autênticas que a vida de uma pessoa tem pelo Senhor. Sabe, quando a gente busca a Deus sinceramente, autenticamente, aquilo faz parte da nossa vida, uma vida de buscar ao Senhor. Talvez esse seja o primeiro amor. Talvez o primeiro amor seja o encanto, seja o deslumbre pela palavra do Senhor. Sabe aquele encanto, quando você lê a palavra, aquilo queima no teu coração. Quando você é deslumbrado pela exposição da palavra de Deus, talvez isso seja o primeiro amor. Eu me lembro da minha conversão, que foi chegando a época do meu aniversário, e eu tinha muitos presentes para pedir no meu aniversário, mas eu estava tão encantado pela palavra de Deus, eu estava tão sedento pela palavra de Deus, que eu pedi para o meu pai que comprasse no meu aniversário uma Bíblia. Pai, eu quero uma Bíblia de presente. É isso que eu quero de presente de aniversário. E eu ganhei aquela Bíblia, e era uma Bíblia, naquela época a gente usava harpa cristã, era uma Bíblia junto com harpa cristã, dessa grossura assim, parecia um tijolo, e eu andava com aquela Bíblia, mas parece que eu sinto até hoje o cheiro daquelas páginas. Talvez o primeiro amor seja o encanto, o deslumbre pela palavra do Senhor. Talvez o primeiro amor seja a aversão a tudo aquilo que vai na contramão da santidade, aversão ao pecado. Talvez isso seja o primeiro amor. Quando a gente tem aversão a tudo aquilo que é contrário à santidade, talvez isso seja o primeiro amor. Irmãos, talvez todos nós aqui temos uma experiência do ato de conversão, o ato da conversão. Quando a gente se converte, alguma coisa acontece profundamente no nosso ser.
Mas naquele momento da conversão, naqueles primeiros dias, naqueles primeiros meses da conversão, a gente quer contar de Jesus para todo mundo. A gente quer falar de Jesus na rua, a gente quer falar para os parentes, a gente importuna os parentes, a gente cria até briga, confusão na família, porque a gente quer falar para todo mundo. Nos primeiras semanas da conversão, a gente quer viver em oração, a gente só sabe falar da Bíblia, a gente vive aquela euforia de falar de Jesus. Talvez isso possa parecer o primeiro amor, e aí a gente olha e fala assim, mas eu não consigo mais aquilo, então já caí do primeiro amor. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu não creio que aquilo seja propriamente o primeiro amor. É claro que o primeiro amor está lá, naquela alegria sem fim, está lá naquela busca constante, mas na realidade toda aquela euforia, toda aquela agitação da conversão, toda aquela paixão, ela vai se assentando e ela vai dando lugar a um amor sólido, não menos apaixonado, é claro, mas sólido, consciente, consistente. E aí eu tenho o primeiro amor na sua forma pura. Quando a euforia cede o lugar para a consciência tranquila e o amor sólido, profundo e apaixonado pelo Senhor e por sua palavra. Mas aí corre o risco de vir o esfriamento desse amor. E aqui eu quero então pensar com vocês, é claro que se eu fosse elencar todas as coisas que eu acredito que podem ser indícios de esfriamento do primeiro amor, nós íamos ficar falando a noite inteira aqui, raiar o dia não ia ter acabado ainda. Então eu coloquei alguns apenas, e já deu bastante, coloquei alguns apenas aqui, para que a gente possa pensar. Como saber se o esfriamento do primeiro amor está acontecendo na minha vida? Como saber? Ora, alguns elementos são importantes, são termômetros, a meu ver. Primeiro, quando há o esfriamento do primeiro amor, acontece um desinteresse na vida da pessoa, e o desinteresse começa a tomar o lugar do interesse na vida da pessoa. Ou seja, nesse processo a pessoa começa a se desinteressar do que antes tanto marcava o interesse dela. Ela começa a perder o interesse. Por exemplo, os cultos, as reuniões da igreja já começam a não ter tanta importância mais na vida de uma pessoa. E aí, faltar a uma reunião da igreja parece se tornar cada vez algo mais comum e mais comum e mais comum. Ora, o que antes era uma dificuldade muito grande, porque a pessoa tinha o desejo de estar na comunhão dos irmãos, agora passa a ser um hábito. A pessoa aparece na igreja, na reunião da igreja, uma vez por ano, no Natal. Quando as pessoas começam a se desinteressar pela reunião da igreja, quando assistir um programa de televisão torna-se tão interessante ou atrativo quanto ir a uma reunião da igreja, isto mostra ou pode mostrar um esfriamento espiritual. Quando a gente começa a encontrar desculpas para não estar presente, pode ser um indício de um esfriamento espiritual. Quando a gente começa a buscar nomes para a nossa ausência nas reuniões e tenta justificar isso com uma tarja de, não, agora eu amadureci, agora eu não preciso mais vir aos cultos, eu amadureci já.
Então isso pode muito ser um indício de agora estou esfriando espiritualmente. Vejam bem, eu não estou dizendo que se uma pessoa falta em um culto, a pessoa está fria. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que os irmãos não podem faltar ou que ninguém pode faltar nas reuniões, porque se faltou é porque a pessoa está gelada espiritualmente. Não é isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa falta num culto, falta na reunião da igreja por algum motivo. Ou até porque ela está muito cansada, de repente, ela não está se sentindo bem. Isso não tem nada a ver com esfriamento espiritual. E isso fica evidente quando a pessoa, ao faltar, ela falta, mas ela tem o desejo de estar lá. No coração dela há o desejo de congregar. E isso só Deus e a pessoa é que sabe. Ninguém pode julgar ninguém porque faltou. Às vezes a pessoa falta por um motivo ou outro, mas o coração dela, ela tem o desejo de estar congregando, de se reunir com os irmãos. Achei interessante que a Bruna mandou uma mensagem para mim, eu perguntando do bebê, como tinha sido o parto, e ela disse assim: muito bom, o mais difícil foi ficar longe de congregar com os irmãos. O mais difícil de tudo foi ficar sem estar junto com os irmãos, mas logo nós retornaremos. Achei isso interessante, fiquei feliz. Que a pessoa, às vezes uma pessoa ela não vem porque não pode vir, por algum motivo qualquer, mas o coração dela está lá, desejo de estar reunido com os irmãos. Mas quando uma pessoa tem em si mesma a prática de que qualquer coisa, por menor que seja, já tira ela da reunião, e ainda ela falta, ou faltar ou ir acaba sendo quase a mesma coisa para ela, isso pode ser um elemento de esfriamento. E isso que eu estou falando para os irmãos não dá o direito de eu ou qualquer irmão olhar para o outro e dizer: esse aqui está frio porque veio, que não veio. Não é isso. Isso aqui é um elemento para cada um fazer uma autoanálise em si mesmo, no teu coração. Eu não estou aqui na posição de juiz, eu estou simplesmente passando a palavra. Cada um tem que pegar e analisar como é que eu estou. Porque se eu não faço esse papel aqui, se eu não explico isso aqui, essa palavra é cobrada de mim. Veio essa palavra muito clara no meu coração hoje para transmitir à igreja. E eu preciso transmitir, porque ela está falando comigo também. Então, às vezes uma pessoa, ela deixa de frequentar a reunião e ela começa a arrumar justificativas, tipo assim: a minha casa, a minha família já é a igreja. Não preciso vir à reunião, porque eu já estou em casa, estou na igreja, já lá em casa. Isso não é verdade. Paulo faz uma diferença muito grande entre casa e igreja. Ele diz, por exemplo, as mulheres, naquela época as mulheres falavam muito na igreja, elas são quietinhas, mas ele diz, as mulheres fiquem caladas na igreja, mas se em casa, pergunte para o marido. Diferença entre casa e igreja. Paulo diz na ceia: quando vocês vêm à igreja, não é para cear, porque vocês comem antecipado, vocês não têm casa para comer. Diferença entre casa e igreja. A igreja até pode reunir-se na tua casa, aí será a reunião da igreja, mas você ficar sentado na sua casa, com a sua família, diante da televisão, você não está na igreja, de forma alguma. As pessoas que param de vir começam a arrumar desculpas, tipo assim: eu não preciso me reunir com os irmãos, porque Deus está em todos os lugares. Claro que Deus está em todos os lugares, mas Deus também está na reunião da igreja, e é na reunião da igreja onde a gente vai exercer a maioria dos nossos dons. E é na reunião da igreja onde há instrução, é na reunião da igreja onde há a demonstração do Espírito. Deus está em todos os lugares.
A presença de Deus está em todos os lugares, até no inferno. Deus, não tem lugar que Deus não possa estar, porque Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Agora, Deus está no inferno em questões de punição. Não é isso? Outros dizem, ficar indo a todos os cultos é sinônimo de ser religioso. Então, quem é religioso é escravo. Por isso, o livre não precisa ir nos cultos. É outra coisa errada. Que ir em todos os cultos não é coisa de religioso. Embora o religioso possa ir em todos os cultos, mas ir em todos os cultos também é coisa de cristão livre, abençoado. Outras desculpas, tipo assim, quanta gente não perde um culto e está lá fazendo isso ou aquilo de errado, prefiro ficar em casa. É claro que tem gente que não perde um culto e nunca se converteu. Mas o fato de algumas pessoas não perder um culto e nunca se converter, não diz que eu não devo ir para o culto. Ou que ir no culto, na reunião da igreja é pecado. Porque eu tenho que ser diferente daquele que vai todo culto e não tem vida cristã. Outra desculpa é, eu posso ser crente na minha casa mesmo, com a minha família, não preciso ir à igreja. Ora, claro que nós podemos e devemos ser crentes em casa, no trabalho, na rua, aonde estivermos. Mas isso não elimina o fato da necessidade de estarmos congregados juntos. Então, quando coisas desse tipo tomam espaço em nós, pode ser um fator de que a nossa vida espiritual está passando por um esfriamento. E aquelas pessoas que dizem que não precisam estar na reunião da igreja, eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo que diz assim, não preciso frequentar a reunião da igreja, para mim está tudo bem, fico na minha casa. Eu nunca vi. A maioria, 99,9% das pessoas que dizem, eu não preciso ir à igreja, não quero, eu fico na minha casa mesmo, está tudo bem, são pessoas que você percebe o vazio espiritual. Preste atenção, não estou dizendo que todo mundo que vem em todos os cultos está cheio do Espírito. Mas eu digo que os cheios do Espírito querem estar na reunião dos irmãos. Ele pode nem estar, pode ter que faltar, ou pode ter faltado por uma viagem, por alguma outra coisa que aconteceu, N motivos, mas o desejo é estar com os irmãos. Por outro lado, eu não estou dizendo que se uma pessoa vai todos os cultos, ela está quente espiritualmente. Não. Tem gente que vem em todos os cultos, e tem muita gente que não perde culto, está ativa na igreja local, mas ela está fria na fé. É o mero religioso, é claro. Agora, isso significa que se o religioso vai todo o culto, o espiritual então não pode ir nos cultos, porque ele tem que ser diferente? Não. Então você deve sim ser um crente em todos os lugares onde você está, mas a reunião da igreja não é dispensável, ou seja, a reunião da igreja é importantíssimo para a vida espiritual. Paulo faz essa diferença clara entre casa e igreja, e diz, na igreja vocês devem agir assim, porque ele faz uma diferença muito clara. E Hebreus capítulo 10, verso 25 diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então o cristão, ele dá valor à reunião da igreja e procura estar sempre presente quando ele pode, procura estar sempre presente na reunião da igreja. Porque ele valoriza a comunhão dos irmãos, ele valoriza a reunião, ele valoriza a palavra. Esse momento é ímpar, como disse o nosso irmão no começo do culto. Esse momento é único. Então, quando eu percebo que perco o interesse pela reunião da igreja, isto é um indício de que
talvez o meu amor esteja esfriando. Quando eu percebo que estou perdendo o primeiro amor? Quando o desejo pelas coisas do Senhor, o desejo ardente pelas coisas do Senhor, começa a desaparecer na minha vida. Há um indício de esfriamento espiritual quando o desejo ardente pelas coisas do Senhor desaparece. Quando a gente vai perdendo, por exemplo, o desejo de ouvir Deus falar. Quando a gente vai perdendo o desejo de falar em Jesus. Quando a gente vai perdendo o desejo de buscar o Senhor. Quando a gente vai perdendo o desejo de ler a palavra do Senhor. Quando a gente vai perdendo o desejo de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Quando essas coisas acontecem, então é sinal que o esfriamento chegou na vida. Muita gente perdeu o desejo de orar. Outros perderam o interesse pela palavra, pelo aprendizado da palavra, pela prática da palavra. Esta é uma característica clara de esfriamento espiritual. Quando as orações se tornam uma obrigação, meu Deus, e agora tenho que orar. Ai, que duro. Quando a leitura bíblica se torna um fardo, e o pastor falou que tem que ler a Bíblia inteira. Misericórdia, 66 livros, não podia ser só 2. 66 é muita coisa. Quando a evangelização deixa de ser algo a se considerar. Quando o testemunho cristão já não fala tão alto em nossa vida. Quando não há mais preocupação. Será que eu estou dando um bom testemunho para os vizinhos? Será que eu estou dando um bom testemunho cristão na rua? Será que eu estou dando um bom testemunho cristão no meu trabalho? Será que eu estou dando um bom... Quando essas coisas já não fazem mais uma perturbação na minha mente, pode ser um sinal de que o esfriamento está chegando e o primeiro amor está indo embora. Quando a gente perde o primeiro amor, quando a gente percebe o esfriamento espiritual, quando o próximo já deixa de ter tanta importância para mim, é um indício de que o esfriamento espiritual está chegando. Quando eu deixo de me importar com o próximo, quando eu começo a dar mais valor a mim mesmo do que ao próximo, quando os interesses do outro já assumem uma posição de segunda instância, devido aos meus tantos interesses que cresceram dentro de mim. Quando as dores do outro já não comovem mais o meu coração, o outro está passando uma dor, uma angústia, e eu não estou nem aí. Quando isso acontece, quando as lutas do outro são apenas mais lutas, todo mundo tem luta também, eu tenho as minhas lutas, ele tem as lutas dele, cada um com a sua luta. Quando eu não consigo mais ter a capacidade de me alegrar com a vitória do outro, com a alegria do outro, quando eu não consigo chorar com a dor do outro, são indícios de que o esfriamento está chegando, ou já chegou. Quando as práticas em direção ao outro já não tomam tanto mais o meu tempo, quando o outro se torna um estorvo para mim, simplesmente por ter problemas que eu não estou interessado em resolver, então eu estou esfriando do ponto de vista espiritual. Irmãos, essa mensagem é séria. Eu percebo uma ação maligna nos últimos tempos, muito acirrada,
sobre aqueles que estão nas igrejas. Eu percebo que a filosofia, o estilo de vida da nossa época está completamente frio, gelado e apático do ponto de vista espiritual. Jesus já tinha avisado: será que quando eu chegar vou encontrar fé na terra? Eu faço a mesma pergunta: será que quando Cristo vier, Ele encontrará fé nos corações? Quando eu estou perdendo o primeiro amor? Quando? Quando a santidade já deixa de ser uma busca constante na minha vida. Quando o pecado vai tomando conta e aquilo que antes eu evitava, aquilo que antes eu lutava contra porque sabia que era pecado, agora eu já não luto tanto assim mais, já não me incomoda tanto mais. Pode ser um indício claro que eu estou esfriando na vida espiritual. Vejam bem, estou dizendo pecado, porque quando a gente se converte, principalmente em um meio religioso, a gente acaba assumindo como pecado coisas que não são pecado. Daí a gente vai amadurecendo e vai descobrindo que aquilo era uma imaturidade, não era pecado. Não é nesse sentido que eu vejo o esfriamento. O esfriamento vem quando a pessoa começa a praticar os pecados, e isso já não fere mais o coração dela. Ela está esfriando espiritualmente. A pessoa está esfriando quando o pecado começa a perder o peso que ela tem, que ele tem para a pessoa. Pecar já não é mais tanto um peso. Quando a gente vai se conformando com a vida de pecado, e quando a gente vai pensando assim: tanta gente faz coisa errada na vida. E aí a gente às vezes usa até a Bíblia: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantas vezes eu vi essa frase? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo está pecando mesmo. Quem usa essa frase assim, esqueceu de ler o resto, o contexto do versículo, onde Jesus diz: porém vai e não peques mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não te acusaram? Não, nem eu te condeno. Porém, vai e não peques mais. Quando a gente vai se tornando insensível ao pecado, e as coisas que ferem o coração de Deus já não ferem mais o nosso coração, então o primeiro amor parece estar indo embora. Quando a gente faz piadas com a tragédia humana, quando a gente vê a degradação moral e aquilo vira piada, zombaria, aquilo não fere mais o nosso coração, isso é sinônimo que estamos esfriando espiritualmente. Quando é que eu estou perdendo o primeiro amor? Termômetro. Quando as práticas de uma vida dedicada ao Senhor deixam de existir na minha vida. Quando a gente vai deixando de atender às necessidades da igreja, necessidades da igreja vão sendo deixadas de atender. Quando a gente se torna egoísta, egocentrado, o nosso dinheiro deixa de ser um instrumento para ajudar os outros. Quando a gente começa a contribuir com a gente mesmo apenas, e nos tornamos dedicados a gastar somente conosco e com os nossos, o nosso recurso, então o nosso amor está se esfriando. Quando o estender a mão, o parar para escutar alguém, o exercer o perdão, o pronunciar palavras de amor, o se entregar para o consolo ao coração alheio, deixar de ser uma realidade na minha vida,
o meu amor está esfriando. Quando a indiferença quanto às práticas da igreja chega na minha vida, quando a palavra de Deus deixa de me encantar e a mensagem deixa de ser importante para mim, o primeiro amor está esfriando. Eu cansei de ir em reuniões onde na hora da música está todo mundo agitado, cantando, parece que o fogo do Espírito está ali. Mas aí o pregador pega a palavra para trazer a mensagem, e na leitura bíblica metade da igreja já vai lá fora tomar água e fica por lá mesmo conversando e contando piada, esperando até acabar a mensagem. Quando isso acontece, o primeiro amor já foi embora. A pessoa vive de emocionalismo e agitação, não ama a palavra do Senhor. Quando uma boa mensagem deixa de ser algo que a gente se encanta, que a gente admira e se alegra, então provavelmente o primeiro amor está se esfriando. Quando é que eu sei que o primeiro amor está se acabando em mim? Quando eu tenho a prática da substituição das coisas. Quando eu substituo o culto pela comunhão nos lares. Não, eu tenho a comunhão nos lares, então não preciso ir no culto. Já aí o primeiro amor está indo embora. Quando eu substituo a comunhão dos lares pelo culto, não, eu já vou no culto, não preciso ter comunhão com os irmãos durante a semana. O primeiro amor está indo embora. Quando eu substituo a contribuição financeira que ajuda o próximo pela atividade, não, eu já prego, eu não preciso contribuir nada, já dou a minha contribuição. O primeiro amor está indo embora. Quando eu substituo a ação pela contribuição ou a contribuição pela ação, o primeiro amor já está indo embora. Quando eu não consigo abarcar mais a totalidade das coisas, eu pinço, seleciono, não, eu faço isso ou faço aquilo, ou eu contribuo ou eu ajudo de alguma forma, ou eu vou ao culto ou eu tenho o culto nos lares, ou eu canto na igreja, ou quando eu pinço as coisas, eu não consigo mais lidar com a integralidade, com o total, eu não consigo mais abarcar o todo. O primeiro amor deve ter ido embora. Quando é que eu sei que eu estou esfriando? Quando as minhas expectativas terrenas são maiores do que as minhas expectativas de encontrar Cristo e ser arrebatado como igreja, o meu amor está esfriando. Quando eu tiver mais desejo de vencer na vida do que de ser arrebatado para encontrar Jesus nos ares, o meu amor está esfriando. Quando eu tiver mais vontade de passar num concurso do que ir para o céu e estar com meu Deus cara a cara, o meu amor está esfriando. Quando eu estiver mais empolgado com o meu casamento do que com o casamento de Cristo com a igreja nos ares, o meu amor está esfriando. Quando eu tiver mais pensamento na casa própria que eu quero comprar do que nas mansões celestiais onde Cristo está reservado para o seu povo, o meu amor está esfriando. Quando eu me animar mais com uma mensagem que me ensine como vencer na vida os problemas do dia a dia, do que com uma mensagem que fale sobre a volta de Jesus para buscar a sua igreja, o meu amor está esfriando. Quando eu pensar mais nos meus problemas do que na grande vitória de Cristo na cruz do Calvário e no arrebatamento da sua igreja, o meu amor está esfriando. Quando eu estiver mais preocupado com as contas que eu tenho que pagar amanhã do que com a vida de santidade e busca do Senhor e com a alegria de encontrar Cristo nos ares, meu amor está esfriando. Quando eu tiver mais medo de morrer
do que a alegria de se encontrar com o Senhor nos ares, o meu amor está esfriando. Quando eu pensar no arrebatamento da igreja, e aquilo trouxer no meu coração um sentimento de pesar, de angústia e de medo, o meu amor já se esfriou. Quando uma mensagem sobre o Apocalipse traz pavor e medo e vontade de nunca mais voltar na igreja, na reunião da igreja, o meu amor está se esfriando. Quando uma mensagem que enfoque o pecado e a necessidade de arrependimento trazer no meu coração um desejo, agora eu falto 3 meses seguidos no culto para não ouvir mais aquele pregador, o meu amor está se esfriando. Só há um motivo de deixar de congregar: quando a congregação onde você está não está pregando a palavra de Deus e é uma mentira ali. Você deve deixar de congregar, mas deve procurar um outro grupo, onde estejam falando a verdade da palavra, e ali congregar com os irmãos. Quando eu passo mais tempo preocupado comigo e com a minha estética do que com a minha vida espiritual, o meu amor está esfriando. Quando eu estiver mais angustiado porque meu cabelo está caindo ou está ficando branco e eu estou ficando gordo, ou isso ou aquilo, do que preocupado com a minha saúde espiritual, o meu amor está esfriando. Quando eu tiver mais preocupação com a saúde dos meus filhos do que com a salvação deles, o meu amor está esfriando. Quando eu tiver mais interessado em dar o que os meus filhos querem e dar para eles um bom futuro financeiro, do que levar a palavra de Deus ao coração deles, o meu amor está esfriando. Quando eu estiver mais preocupado com a profissão dos meus filhos amanhã do que com a vida espiritual deles diante de Deus, o meu amor está se esfriando. Quando eu tiver mais preocupação com a minha família e com o bem-estar da minha família do que com as almas que estão se perdendo e indo ao inferno, o meu amor está se esfriando. Preste atenção, igreja, essa é a mensagem do Senhor para nós. Eu não sei como está o seu amor depois desta mensagem. E aqui fica a pergunta para finalizarmos. Alguns elementos que eu elenquei são termômetros, talvez, de como está o nosso amor. O que fazer se a gente descobre que isso está acontecendo conosco? Ou seja, o que fazer se descobrirmos que estamos esfriando? O texto diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quando um jogo de futebol me alegra mais do que um culto ao Senhor, meu amor já se foi. Lembra-te de onde caíste. Primeiro é preciso ter consciência da queda. O que fazer? Tem que haver uma consciência da queda. Lembre-se de onde você caiu. Quem não se conscientiza de que está caído, não pode voltar a ficar em pé. Só fica de pé quem se conscientizou que não está de pé, que está caído. Agora, quem está deitado e acha que está de pé, nunca levanta. Tem um monte de gente que está caído e está achando que está abafando espiritualmente, cheio do Espírito Santo. Olha, estou de pé, firme com Deus. E está caído.
A Bíblia fala direto disso. Não sabes que és um pobre, cego, miserável e nu. Não sabes. É preciso ter consciência, é preciso enxergar que caiu. Se não enxergar que caiu, nunca levanta. A mensagem desta noite é para nós enxergarmos onde estamos. É preciso ter consciência da queda. Lembra-se de onde você caiu. Lembra, puxa na tua memória, traz à tua memória a realidade da tua queda. Onde você caiu? É preciso saber que caiu. Se não souber que caiu, não levanta nunca, porque pensa que está de pé quando está deitado. É preciso um ponto de referência para saber se está de pé ou se está deitado. E esse ponto de referência é a palavra de Deus. Imagine você que você pudesse pegar uma nave espacial e andar no espaço. 20 anos-luz. Depois de 20 anos andando no espaço, eu fui generoso, 20 anos. Um dia andando no espaço, você perde completamente a noção se está para cima ou para baixo. Porque nós só temos a noção de baixo, cima, porque estamos no ponto que é a Terra. Precisamos do referencial. Se saímos daqui, nós não sabemos se estamos de lado, de cima ou de baixo. Perde-se a noção. Para saber se caiu, precisa olhar para Deus. Deus é o ponto fixo. Deus é o referencial. A palavra de Deus é o referencial para dizer se eu estou de pé, se eu estou deitado ou se eu estou de ponta cabeça. A palavra de Deus é o referencial. Por isso é rocha para os meus pés, é a tua palavra. Quando eu boto os pés na palavra, então ela me dá a noção se eu estou caído ou se eu estou de pé. É preciso ter a consciência de que está caído para poder levantar. Senão a gente pensa que está de pé, mas está aí de ponta cabeça. Perdeu a noção do referencial. Depois, quando se tem a noção de que se caiu, tem essa consciência pela palavra, então agora faço o quê? Eu tenho que me arrepender. Arrependa-se, diz o texto. Arrependa-se. E o que é arrepender? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mente. Mudança de mente. Eu preciso mudar a minha forma de viver. Preciso mudar a minha forma de pensar. Eu preciso me arrepender. Arrependa-se. Precisa haver arrependimento, mudança de mente. Eu vou fazer diferente agora. Se não há arrependimento, não há mudança. Se não há mudança, não há salvação. Só há salvação para quem muda. E só muda quem se arrepende. Precisa arrepender, precisa mudar. Arrependimento significa mudança. Mudança. Quem descobriu que está caído, precisa mudar. Como é difícil mudar, irmãos, principalmente quando a gente já tem um caminho a seguir. Quando a gente já acostumou a ir por essa trilha, é muito difícil mudar. Já perceberam como a gente se acostuma às coisas? Se você vai sempre da sua casa para o trabalho, você acostuma o caminho. É só soltar o carro que ele vai sozinho. Você já acostumou. Agora, se tiver que mudar, se no meio do caminho tiver trânsito impedido e você tiver que mudar, a primeira sensação que vem é: que ruim, vou ter que mudar o caminho. Porque a gente já está acostumado a trilhar por ali. Os bois são mais ou menos assim. Vocês já viram o lugar onde os bois, onde tem gado, forma-se trilhas, e aquelas trilhas ficam sem capim, porque eles passam sempre pelo mesmo trilho. Sempre, eles não mudam, pelo mesmo trilho. E quando mudar, daqui a pouco eles começam a formar outro trilho em outro lugar.
Porque os seres são assim, a gente acostuma, é difícil mudar. Para mudar não é fácil. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrependa-se. Terceiro, vai praticar a ação. E pratique as obras que praticava no princípio. Então é preciso agir, é preciso praticar, é preciso partir para a ação. Se eu perdi o interesse, eu tenho que buscar novamente o interesse. Se eu não oro mais, eu tenho que me dedicar novamente à oração. Vou praticar. Se eu não frequento mais as reuniões do culto, eu tenho que voltar a frequentar as reuniões do culto. Devo buscar. Se eu não tenho mais desejo pela palavra, eu tenho que voltar a ler a palavra para me interessar novamente pela palavra. Se eu continuo pecando, eu devo evitar o pecado que eu estava fazendo. Pratique as primeiras obras, senão removerei o candelabro. É maravilhoso esse texto. O inimigo tem se levantado para cegar os corações. As obras das trevas têm sido estabelecidas para esfriar a espiritualidade das pessoas. E o que mais tem são pessoas que hoje estão gelados do ponto de vista espiritual, se esfriaram e se afastaram de Deus. Mas o Espírito de Deus nos chama esta noite para retornarmos ao primeiro amor. É uma ordem de Deus para nós. O fim ainda não chegou e há a oportunidade para cada um de nós de nos arrependermos e voltarmos ao primeiro amor e voltarmos a praticar as primeiras obras. Não interessa o que as pessoas pensam, não interessa o que a sociedade pensa, interessa o que Deus pensa. Não interessa o que a sua família ou a minha família pensa, interessa o que Deus pensa, o que a palavra de Deus pensa, porque esta é a verdade, o resto é tudo mentira. Esta é a verdade. Não interessa o que os meus amigos pensam, se eles estão contra Deus, não interessa, interessa o que Deus pensa. Precisamos retornar ao primeiro amor. É um aviso de Deus para mim e para vocês, para a glória do Senhor. Amém. Fiquemos em pé. Os irmãos vão subir para cantar. Eu não ouvi muitos glória a Deus e aleluias nessa mensagem, mas eu sei que ela falou com os nossos corações. E eu vou para casa hoje falando glória a Deus e aleluia, porque era isso que eu queria trazer para nós. E quando eu digo nós, é realmente nós, para o meu coração e para o seu coração. Fechemos os olhos. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, ouvindo a tua palavra. Não nos deixa perder o primeiro amor. Deus, dá-nos uma direção onde estamos. Dá-nos, Senhor, a consciência se estamos de pé ou deitados. E se cairmos, ó Deus, queremos levantar. Traz um sentimento e uma decisão de arrependimento nos corações, eu te peço. Em nome de Jesus, trabalha na consciência das pessoas pelo poder do teu Espírito Santo, para que haja arrependimento e para que haja mudança de vida. Que cada um tenha mudança de vida no dia a dia. Que cada um volte às práticas do primeiro amor. Que cada um retorne ao primeiro amor. Que ninguém fique apático, vazio, frio, gelado, disperso, sem comunhão com o Espírito Santo. Fortalece os corações das pessoas pelo poder do teu Espírito. Manda um avivamento sobre esta igreja, eu te peço, pelo poder do teu Espírito.
transforma os corações e as vidas, transforma a alma das pessoas, transforma, Senhor, o dia a dia, transforma, Senhor, a família, transforma, Senhor, a mente dessas pessoas, para que o poder do Teu Espírito atue sobre cada coração. Derrama, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, derrama dons sobre a Tua igreja, derrama dons, te pedimos, pelo poder do Teu Espírito Santo, aquece os corações, fortalece a vida, renova, Senhor, o compromisso de cada pessoa, modifica a mente de cada pessoa, transforma a vida de cada pessoa esta noite. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.